muito bom ter essa sala cheia, né? Eu queria, inclusive, que a gente tivesse que buscar mais cadeira, né? Eu não ia me incomodar de ter que buscar mais cadeira, mas que bom que vocês estão aqui, né? Porque essa semana é muito importante e é uma semana que acontece uma vez ao ano, né? Normalmente no mês de abril, que é o mês Abril Verde, da nossa campanha de prevenção contra acidentes de trabalho. E hoje eu quis trazer para falar com a gente uma figura muito importante do campo prevencionista e do campo de ação, né? Porque a gente tem tanto a base de prevenção, né, como não se envolver no acidente, né? Como também a gente já tem, depois que aconteceu o acidente, quem que a gente chama? O bombeiro. Né? O bombeiro é a autoridade mais acionada depois que acontece um acidente. Então, quem melhor para falar sobre tanto os acidentes como a tratativa do acidente? A nossa proposta aqui hoje é isso. Aconteceu o acidente, o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer? Porque na hora que a gente age sem conhecimento, a gente pode ou piorar a situação, aumentar a gravidade ou, né, acabar acontecendo um acidente realmente grave. E para isso a gente está aqui com o Sargento William. Agradeço a presença, obrigado. Tá, Sargento? O pessoal do Corpo de Bombeiros nos atendeu aí muito prontamente. E ele vai conversar um pouquinho com a gente, tá, sobre esse assunto. Eu deixo nas mãos dele. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sargento William, trabalho aqui na unidade local, 3ª CGB, na parte de operacional, né, que é a nossa parte de socorro. Como ela falou, nós temos as duas partes. Temos aqui no quartel do centro a nossa parte de prevenção, que é a parte técnica, de vistoria técnica. Inclusive, várias pessoas correm ali para pedir ajuda, né, quando precisam, e infelizmente não é ali que fica o nosso socorro, né? As ambulâncias e os caminhões, a parte operacional fica lá no Bela Vista. Quem quiser conhecer, levar o filho. O quartel é público, está aberto todos os dias, 24 horas, podem passar lá e nos visitar. A gente foi convidado para falar aqui, um breve espaço, né, coisa de 1 horinha, falar sobre essas questões, né, porque a gente, no nosso dia a dia, ninguém sai de casa e fala, olha, eu vou ali me acidentar, né, mas ocorre, né. Eu me lembro, há pouco tempo, a gente foi no outro posto de gasolina, aquele lá do Redondo, quando eles estavam no Redondo da Brigadeiro, estava reformando, não, do Paraná, né? Que é o Miriam agora, né? E a gente foi lá atender um rapaz, enquanto eles estavam reformando, que caiu de um andaime. As pessoas caem e pode não dar nada. Mas naquele dia, uma simples queda, o andaime não era alto, não dava 2 metros, ele caiu, bateu a cabeça, TCE. Né? Eu não sei nem se ele veio a morrer, a gente levou ele ainda com vida, mas ali na hora, uma simples queda se tornou uma ocorrência muito grave. Então é importante, nós no nosso dia a dia, a gente, primeira coisa, saber reconhecer o que é grave. E é isso que eu faço, que a gente faz no nosso dia a dia. Tá? Nós não somos socorro especializados. Quem é socorro especializado em APH é SAMU, que se Deus quiser, esse ano, no máximo ano que vem, acho que Vilhena já vai ter. Ele sim, tem médico. Caiu último plantão, anteontem, eu estava de plantão, lá naquele outro posto, lá BR também, Miriam do lado de cá, o rapaz caiu da moto, a moto travou o freio, e ele caiu, estava todo ralado, não tinha um lugar nele que não estava ralado, chorando de dor. O que a gente faz? A mesma coisa que qualquer um aqui pode fazer, porque eu não posso dar nem um dipirona para ele chorava de dor. Eu posso pegar um dipirona e dar? Você pode dar um dipirona para o colega? Não, você não sabe se é alérgico, você não é enfermeiro, nem eu. Nós não somos da área da saúde, nós somos da área da segurança pública, né? Mas a gente pode fazer a mesma coisa que os senhores. Limpar o ferimento, tampar o ferimento para não piorar e encaminhar ao hospital. E é isso que nós fazemos e que os senhores podem fazer. A gente dá esse treinamento no nosso projeto de Bombeiro Mirim e várias vezes eu já fui em ocorrência na rua onde uma criança de 13, 14 anos, estava lá, estabilizando a cervical, controlando a hemorragia, até a chegada do bombeiro. E é isso que a gente faz também, tá certo? Então, eu fui a gente foi convidado a falar do que não fazer.
né, do que não piorar. E a principal coisa é o desespero. As pessoas, na hora em que veem alguma coisa, principalmente se for alguma coisa grave, quem se lembra há algum tempo aqui, o rapaz foi atropelado aqui, que perdeu metade da perna, assim, perdeu essa perna na realidade, né? Ele estava de moto, e entrou debaixo da carreta, arrancou essa perna. É uma cena muito feia, correto? E quando você vê aquilo, a tendência é você se desesperar. E as pessoas se desesperam de tal forma que elas não conseguem fazer o básico, chamar socorro, né? Quem sabe qual que é o telefone para chamar socorro aqui na nossa cidade? Qual que é? Se vocês tiverem um problema. 193. Né? Eu dei um treinamento uma vez e colocamos uma provinha escrita e colocamos isso, a esposa de um bombeiro reprovou. Colocou um 90. Aí ficou difícil, né? Então assim, direciona para nós também. A PM, ela acaba direcionando para a gente, assim como a gente direciona para a PM, né? Quando é um caso de uma agressão, o marido bateu na esposa, né? Não vai só o bombeiro. Não adianta você só chamar o bombeiro, que o bombeiro não vai sozinho. A gente vai chamar a PM junto, né? Então acaba indo os dois juntos. Então o 93 ou o 90 acaba que nos acionam. O ano que vem vai ter o SAMU 192, mas até lá é o 93 e o 90. E eu me lembro que eu estava no telefone um dia. Outro parênteses aqui, nós não temos mais telefone em Vilhena, tá? O central de bombeiros no estado de Rondônia hoje é integrado. Então, quando você liga 193, não é alguém ali que vai te atender. Vai cair lá em Ji-Paraná ou Porto Velho e eles é que passam a ocorrência para a gente, tá? Então, a gente está tendo aí um delayzinho, um negocinho, né? Uns contratempos, mas estão ajeitando isso aí também, tá bom? Mas cai nessa central. Mas quando a gente tinha o telefone, eu estava lá na central. E um rapaz ligou, desse jeito, deu um acidente, moto e ônibus, isso foi em Rolim de Moura ainda, eu trabalhava em Rolim. E o cara ligou para mim e falou assim, bombeiro, pelo amor de Deus, aqui o ônibus. E eu falei, calma senhor, eu já não queria saber o que era, eu só queria saber o endereço. Qual o endereço? Aqui, meu Deus do céu, o ônibus, e o cara, e ficou naquele choro, meu Deus, pelo amor, e tu caiu. Eu falei, pronto, vou mandar duas. Uma para o cara que se acidentou e uma para o cara que ligou, porque desmaiou também. Né? Então, duas ambulâncias para o local. Né? Então, assim, se a gente ficar nervoso, além de você não conseguir prestar o socorro correto, se você tentar, ainda pode piorar a situação. Tá? Então, a calma é a primeira coisa. E para a gente ter calma, a gente tem que saber o que é grave. E eu vou falar para os senhores agora o que pode matar uma pessoa rapidamente. São duas coisas. Tirando essas duas, você não vai morrer rápido. Vai demorar para você morrer. Então, sangrando muito, hemorragia grande, é uma causa de morte rápida. Porque quem leva oxigênio para o cérebro é o sangue. Né? O sangue carrega oxigênio e nutrientes. Então, se eu perder meu sangue muito rápido, eu vou morrer. E um adulto de cerca de 70 quilos, ele tem cerca de 6,6 litros de sangue, 6 litros e 600 ml de sangue. Se ele perder 1/3, 2 litros e 200, uma garrafa de coca ali, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai estar falando, ele vai estar conversando, mas ele vai morrer. Aconteceu isso com um amigo meu e eu tive o desprazer de poder estar lá e atendê-lo. Né? Ele caiu de moto, a gente chegou, ele estava em pé, conversando, ele bateu num senhorzinho e estava preocupado com o senhorzinho, olha aí, como é que eles estão, não sei o quê. E eu olhei para ele e percebi que ele estava pálido, suando bastante. São sinais de hemorragia interna, de perca de sangue. Como não está vazando para fora, está vazando para dentro. Hemorragia interna. E ele em pé, conversando comigo, eu percebi a gravidade, colocamos ele na maca, levamos ele para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico falou, não, você está bem? Então, não, estou bem. Então senta. Ele só fez assim. E morreu. Então, assim, perder sangue, mata. Então, se um colega caiu, machucou e está sangrando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar esse sangramento. Vocês têm um kit super completo, eu vi aqui agora, tem até o soro aqui, não é colírio. Tem máscara para fazer RCP, então o kit de vocês está de parabéns, viu? Muito completo. E aqui no kit dos senhores, nós temos o que pode ser usado para isso. Aqui, ó, gases. Você vê que é um tecido bem furadinho, que quando você colocar em contato com o sangue,
ele vai preencher esse tecido, que é de algodão, e o que acontece com o sangue quando sai do corpo? A gente pode testar aqui, se algum for voluntário, a gente... Não. Quando o sangue sai do corpo, o sangue coagula, ele endurece, correto? Esse endurecimento vai fazer um tampão, vai tampar. Então, coloca aqui, ó, gases, e depois eu venho com a atadura. Aperto. Pronto. Acabou a emergência, acabou. Parou o sangramento. Vai ter tempo tranquilamente de ele chegar até a unidade hospitalar, até o hospital, tá certo? Então, ter calma, tá sangrando? Vamos parar o sangramento. Uma vez um senhor, numa empresa, ele estava trocando os vidros, e aí quebrou um vidro e cortou aqui, ó, no braço dele. Né? E aqui a gente tem artérias e veias bem calibrosas, e aí estava sangrando bastante. Ele foi para debaixo da torneira e começou a lavar. Não, isso aqui não é nada não. E lavando, lavando. Quando a gente chegou, ele estava mais branco que essa caixa aí. Ó. Então já tinha perdido ali muito sangue, a ponto de desmaiar e morrer. Tá certo? Então o sangramento é uma das coisas que a gente tem que cuidar. Para que eu cuide de sangramento, você tem que pensar também na sua segurança. Vocês têm aqui dentro do kit dos senhores as luvas, estéreis, inclusive. Isso aqui é luva cirúrgica. A gente não tem, não. Deixa eu levar um. Não, mas ela é muito boa, tá? Tem lado direito e esquerdo. Quando você abrir o pacotinho, vai estar lado direito e esquerdo. Então, luva. Ponho a minha luva e vou tampar o ferimento. Tá bom? Sangramento é a primeira coisa que leva à morte. A segunda coisa é ficar sem oxigênio, sem respirar. Que é o fato também que o sangramento mata. Mata não é por causa do sangue, é por causa do oxigênio no cérebro. Então, sem oxigênio, nossos órgãos param rapidamente. Coração, pulmão, cérebro, né? A partir de 4 minutos ali já começa a morrer. É por isso, inclusive, que os nossos vozinhos lá, quando tem um AVC, já viram que aí depois volta e fica paralisado? Porque neurônios morreram e esses neurônios ficaram sem oxigênio e morreu. E eles, mesmo voltando à irrigação do cérebro, esses neurônios não voltam. Por isso que fica paralisado ali de um lado, a boca torta, tá? É por causa desses neurônios que morreram, por falta de oxigênio. Então, ficar sem respirar é uma coisa que leva à morte. E as pessoas, naquela questão do nervosismo que eu falei, existe 2 pessoas. As que se desesperam, como esse rapaz, que não soube nem falar o endereço, e tem as pessoas do, peraí, não mexe não, né? Não mexe não, deixa eu morrer, já ele morre. 4 minutinhos, né? Então, o cara caiu de moto, tá lá, o capacete tem aquela cordinha na jugular, né? Que é justamente para segurar o capacete na hora da queda, e ele trava. Quando você cai, a tendência é que esse capacete estica. E essa cordinha vai fazer o quê? Enforcar a vítima. Retirar o capacete, então, é a melhor opção, correto? Não. Não podemos retirar o capacete. O capacete tem que ser retirado por nós, a hora que a gente chegar, porque tem uma técnica de retirada e depois eu tenho que me preocupar com o sangramento. Porém, aquela cordinha, depois da queda, ela não tem mais serventia nenhuma. Ela serviu na hora da queda para segurar o capacete na cabeça. Então, a hora que o cara caiu, você pode ir lá e tirar essa cordinha. Não é besteira, né? Coisa simples. Coisa simples. Mas se todo mundo falar, não mexe não, espera o bombeiro. Já ele chega. Coisa de 10 minutinhos, em 4 ele já vai estar morrendo, né? Então, assim, não dá para esperar, tá certo? Então, a gente tem que ter a devida cautela, né, do que fazer, porém, a gente não pode deixar o não fazer nada, né? É claro que, às vezes, a gente consegue piorar bem uma situação. Eu me lembro, quando eu ainda não era bombeiro, nós estávamos fazendo um churrasco, vocês já viram aquele negócio de arado, né? Aquela churrasqueira que é de álcool, né? Isso, com disco de arado. E nós estávamos ao redor da churrasqueira, e aí acabou o álcool, o cara pegou o álcool, meu colega, estava todo mundo ao redor da churrasqueira, e foi colocar o álcool. Na hora que ele colocou o álcool, pegou fogo
na ponta da garrafa. Ele poderia ter soltado a garrafa, né? Poderia. Mas ele teve aquela ideia sensacional de apagar o fogo apertando a garrafa. Então estava todo mundo ao redor, quando ele fez, tchá, o colega que estava na frente levou um jato de álcool assim, e ele estava com aquela roupa de tomar banho, de tectel, né? Grudou tudo nas pernas dele, queimou a barriga dele tinha umas bolonas assim de queimado. E aí é onde eu venho. Quem não tem o devido conhecimento consegue piorar uma situação que já está muito ruim. Como a gente não sabia nada de técnicas de primeiro socorro, a gente aplicou o que a gente conhecia. Primeira, retirada do material grudado, né? Então a gente pegava aquilo igual cera de depilação, arrancava, né? Saía as peles junto. Aí a gente aplicou as bolinhas, onde pegou bolha, a gente teve que furar as bolinhas para aplicar o nosso remédio sensacional que a gente usa em caso de queimadura. Qual que é? Capaz, um sorriso, né? Tubão de sorriso, né? Brancão, e aquele creme dental. E passamos aquele creme dental na barriga dele. Furamos as bolinhas que é para poder entrar bem o creme dental. Entendeu? E aí aplicamos aquele reboco na barriga dele e levamos ele para o hospital, né? Quando chegou no hospital, apesar de todas as tentativas de matá-lo, a gente não conseguiu e conseguimos levar até o hospital. Chegar no hospital, o médico vai ter que tirar o creme dental, correto? Vocês acham que o médico vai pegar a aguinha? Isso aqui não vai. Esse povo da saúde não tem coração, gente. Não caiam lá. É tudo povo ruim, entendeu? Eles fazem um procedimento chamado raspagem. Pega o bisturi e vai arrancando o teu couro, assim, literalmente, ó, raspando, entendeu? Aquele meu amigo gritava de alegria, era muito... Então, assim, tudo que a gente coloca, e os senhores aqui lidam diretamente com essa questão de queimadura, porque vocês mexem com parte automotiva, você vai olhar ali o óleo do carro, é quente, entendeu? Tem as partes da moto, escapamento que pode encostar. Então, quando se tratar de queimadura, não tem remédio milagroso, é água, só água. Água por 5 minutos que você vai parar o processo de queima e aí depois hospital, tá certo? Ah, mas como uma queimadura muito grande, posso até pegar um paninho desse aqui, molhar, lubrificar com soro e colocar, mas nem é recomendado, porque vocês estão na cidade. Se fosse lá no sítio, demorasse muito para chegar na cidade, pode até ser que molhando o paninho com soro ajudaria. Mas como que é muito pertinho do hospital, é só pegar reto, lava e ó, hospital, tá certo? Porque a principal causa de morte em caso de queimaduras não é a queimadura. Quem se lembra aqui daquele senhorzinho que a casa dele explodiu? Né? Ele teve Covid, perdeu o olfato, ele vendia pamonha aqui na cidade, era bem conhecido. E aí, quando ele acordou pela manhã, ele foi fazer o café, mas ele não percebeu o cheiro do gás, né? Não percebeu, e quando ele ligou, a casa explodiu, né? E queimou, queimaduras de 2º grau por quase todo o corpo. Ele não morreu em decorrência da queimadura, ele morreu em decorrência da infecção hospitalar. E é isso que mata em caso de queimadura. Então, por isso, a gente não pode colocar nada. Ah, mas a minha mãe colocava babosa e melhorava. Melhorava a sensação. Por quê? Porque é gelado, é frio, entendeu? A clara de ovo é geladinha, não é geladinha? É frio. Você, quando colocar em cima do trem que está queimando, você vai sentir um alívio momentâneo. Porém, você vai estar contaminando o ferimento, tá certo? Então, não coloquem nada, é água e hospital. Nem estourar as bolinhas, tá? Essa técnica de estourar as bolinhas para o creme dental entrar também não é aconselhável, porque o ferimento, a queimadura, ela mata pela infecção, correto? A bolinha é um ferimento fechado, é um ferimento que está fechado. Quando eu abro ela passa a ser uma porta aberta para infecções, tá? Então, em caso de queimadura, é só água mesmo. No máximo, aqui um sorinho, o soro que vocês, o soro e a atadura que tem aqui também, tá certo?
Sobre a hemorragia, nós temos também que nos preocupar com se está sangrando ou não, identificar. Tá? Lembra que eu falei com o meu amigo, ele estava sangrando? Era por dentro. Há uma hemorragia interna. Então vocês têm aqui a área onde faz a lubrificação ali dos carros, que alguém pode cair, tá certo? Meu pai uma vez entrou de moto no posto de gasolina e foi direitinho, num lugar daquele. Né? Então assim, alguém pode cair e por menor que seja a pancada, a pessoa pode se lesionar. Então como eu vou saber se a pessoa está sangrando por dentro? Se a pancada foi feia e ele está sangrando. Ele vai dar alguns sinais e sintomas. E são os mesmos das pessoas que vão desmaiar. Você já viram algum colega chegar, desmaiar aqui? Alguém já desmaiou aqui? Não, alguém aqui já desmaiou? Não, eu desmaiei. Fala aí, alguém. Não, me deixe sozinho, gente. Pelo amor de Deus. Só eu agora? Né? Por que as pessoas desmaiam? Por que as pessoas desmaiam? Porque falta oxigênio no cérebro. Faltou oxigênio. Ah, por qual motivo? Pode ser por uma crise de hipoglicemia, ela não se alimentou. Pode ser uma situação de estresse e às vezes se dilata, o batimento aumenta e ela vai desmaiar. Pode ser por inúmeros fatores. Pressão alta, baixa, né? Diabetes, faz a pessoa desmaiar. Vários fatores podem fazer a pessoa desmaiar. Todo fator que levar a pessoa a baixar o nível de oxigênio no cérebro, ela vai desmaiar. E quais são os sintomas para mim saber que uma pessoa vai desmaiar? O colega está aqui, como é que eu sei que ele vai desmaiar? Você vai perceber que o colega vai ficar pálido. Então ele está lá, ele vai começar a ficar pálido, suando. Aí você pega na pele dele, vai estar fria e pegajosa, né? Então sudorese, palidez, pele fria e pegajosa. Pupilas, os olhos da gente falam muito. Você já viu quando alguém se acidenta, aí o bombeiro chega assim, olha para mim, e coloca uma lanterninha ou pede para a pessoa olhar? Né? É justamente para ver o quê? Pupilas. Né? Quando a pessoa está com baixa oxigenação, a pupila vai ficar igual o gato de botas lá do Shrek. Já viram os gatos de botas? Os olhão? Fica desse jeito, com a pupila bem grandona assim. Aí é que falta oxigênio, a pessoa vai desmaiar. Então, o que eu tenho que fazer se a pessoa vai desmaiar? O colega está aqui, ó, passando mal, está ali na bomba, abastecendo. Você percebe que ele está meio pálido, está meio assim. O que eu tenho que fazer com ele? Deitar. Por quê? Porque se ele desmaiar, ele pode bater a cabeça. E outra, quando a pessoa está em pé, fica muito mais difícil do coração bombear sangue aqui para a cabeça. Se eu estiver deitado, muito mais fácil, né? Tem um bombeiro, que eu não vou falar o nome dele, que ele está aqui, e aí ele estava lá em forma, né? Num dia, sol quente do meio-dia, o hino nacional é bonito, né? Mais grande, viu? Então estava lá, sol do meio-dia, em forma, gripado, mas falou, não vou sair, eu sou fortinho, vou ficar aqui. E ficou, e aí balançava, pele fria, sudorese, mas falou, não vou sair. Aí quando eu falei, rapaz, não vai dar não, vou sair sim. Nem sou tão fortinho, vou levantar a mão. Ia pedir para sair, quando eu fui levantar a mão, amarrado numa maca, 6 pontos na cabeça, 6 pontos na cabeça. E eu caí da minha própria altura, ou seja, só fiz isso aqui, ó, igual uma tábua. Chega, que cor, foi bonito. Tinha televisão filmando, um monte de gente. Foi muito bonito, entendeu? Uma cena cinematográfica. Caiu, chega... quicou no chão. 6 pontos na cabeça. Vocês imaginem que uma queda do própria altura. Você imagina se eu estivesse numa escada, numa cadeira, né? Então, muito mais grave. Então, se perceberem que o colega está suando demais, pálido, deita. Fala, cara, deita aqui um pouquinho, senta aqui, deita, que ele vai melhorar. Tá bom? Então, a primeira coisa. E esses mesmos sintomas são os que podem dizer se a pancada dele provocou um sangramento interno, porque vai ter os mesmos sintomas, pele fria, sudorese, tá certo? Então, correr para o hospital, não tem o que fazer, hemorragia interna é correr o mais rápido possível para o hospital, porque só cirurgia resolve, tá certo? Eu estava fazendo uma palestra dessa no mesmo
lá pro pessoal da Inviolável, uma vez, e aí eu falei, olha, gente, outra coisa que pode levar a um sangramento é quando tem uma amputação, né? A pessoa cai, aí perde um pedaço de membro. Eu atendi uma vez um cara que estava ia entregar pizza na minha casa, minha esposa pediu a pizza, e no meio do caminho eu peguei o entregador que estava indo levar a pizza, e ele perdeu esse dedinho, né? Aí eu falei pro pessoal, ó, e perde o dedo. Aí aqui na cidade, dificilmente vão colocar de novo, dificilmente. Aí na outra semana, o cara da Inviolável estava num forro, na hora que ele caiu, ele perdeu o dedo, né? Aí eu atendi, lá coloquei na luva, a parte, o membro, levamos. Aí depois, quando eu fui levar outra vítima, ele falou, bem que o senhor falou mesmo, não coloca não, viu? Tá que o dedo já era, né? Então assim, perdeu o dedo, o membro, mesma coisa. Pano, aperta, pega o membro, coloca dentro de uma luvinha daquela com soro e levar para o hospital, tá certo? O que não pode fazer é deixar o sangramento, tá certo? Que é o que pode levar ele ali ao óbito, beleza? É até 5h35. Ah, tá. Desculpa, é que eu não tinha confirmado o horário. Para não atrasar os senhores. Beleza. A gente falou sangramento e do desmaio. Agora nós vamos falar de outra coisa que leva a pessoa a desmaiar. O engasgo, ováceo, obstrução de vias aéreas, né? A gente já viu várias vezes, vocês como lidam com um público muito grande aqui, rotatividade, tem restaurante, né? Vocês também podem se deparar com essa situação, engasgo. Até mesmo na nossa família, muitas das coisas que hoje eu sei, eu fiz muito na minha própria família, né? Minhas filhas são terríveis, são meninas, né? Meninas são bem mais tranquilas, né? Já quebrou braço, perna. A mais tranquila pulou de um guarda-roupa na cama, tibia e fíbula, já fez 2 cirurgias, vai ter que fazer mais uma. Assim, é tudo tranquilo, né? Então, são coisas que a gente pode estar usando no nosso dia a dia. O ováceo, a obstrução de vias aéreas, ela pode ocorrer com qualquer alimento. Eu me lembro de um caso muito emblemático na minha carreira, que foi um rapaz a 2 quadras do hospital, ele estava num churrasco de família, e ele comeu um pedaço de carne e engasgou. E o pessoal foi lá, né? Como é que tentam ali desengasgar, né? Na porrada, né? Você já viu? O cara está engasgado e pá, né? Tentaram, porrada, não conseguiram, chamaram o bombeiro chegou, usou a técnica, manobra de Heinz, não conseguiu, e o cara, 2 quadras do hospital, morreu engasgado com um pedacinho de carne. Na segunda-feira, isso foi no fim de semana, na segunda-feira o rapaz foi lá no quartel, e aí, isso foi lá em Rolim de Moura, e falou comigo, chorando, falou, olha, eu queria saber por que o bombeiro deixou o meu irmão morrer. Eu falei, mas como? Eles fizeram tudo que podia. Ele falou, não, porque eles não fizeram, vocês já viram nos filmes, uma manobra chamada traqueostomia, né? Eles furam aqui a garganta, logo abaixo aqui do pomo de Adão, você fura, introduz um caninho, que pode ser aqui uma caneta ou outro tubo, para a pessoa passar a respirar por isso. Vocês acham que você poderia fazer uma manobra dessa? Furar a garganta dela e colocar um caninho desse? Você não pode? Mas nem para salvar ela? Ia tentar, né? Ó, vocês não podem fazer. E o bombeiro? Também não, menos ainda, tá? Isso é uma manobra feita apenas por médico dentro do ambiente hospitalar. Nem o médico fora do hospital ele poderia fazer uma manobra dessa, tá certo? Porque os riscos envolvidos são muito grandes. A gente tem a jugular, você furou, já era, vai matar ela em menos de 5 minutos, tá? Então, tem o risco dela broncoaspirar esse sangue do ferimento que você fez. Então, assim, as chances de você matar a pessoa são muito maiores do que de você salvá-la com esse procedimento. Você estaria aqui agora para processar esse bombeiro. Foi o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. O bombeiro fez, salvou a pessoa, a vítima, porém a vítima processou o bombeiro por ter feito, porque ela era modelo e ela ficou com a cicatriz
no pescoço. Então não daria mais para ela. Ficaria bonitinho, né? Então, processou. Então, assim, do socorro, gente, o que a gente pode fazer é estabilizar e levar para o hospital. E é a mesma coisa que os senhores podem estar fazendo, tá certo? Então, existe uma técnica que é a manobra de Heinz. Eu vou pedir para duas mulheres, vocês podem me ajudar aqui? Uma se engasgar e a outra salvá-la? Existe a técnica, inclusive antigamente as pessoas davam aqueles tapinhas nas costas, né? Foi tirado da literatura e hoje já é uma coisa usada. Então, assim, logo que a pessoa se engasga, dê 5 tapinhas para induzir a tosse, para induzir a pessoa a tossir, porque ela tossindo, ela vai expelir o que está engasgando. Porém, se não funcionou, os 5 tapinhas iniciais, ela vai passar para a manobra de Heinz, que é a socorrista vai se posicionar atrás, vai fazer uma base embaixo da perna, embaixo da perna da vítima, que é para isso. Por quê? Porque se ela cair, você vai conseguir apoiar ela no seu joelho. Entendeu? Então vai fazer essa base. Se a pessoa, ela não está engasgada? Se ela está engasgada, ela não está sem oxigênio, o que vai acontecer? Desmaiar, tá? Então ela vai desmaiar. Isso é certo. Se você não conseguir desengasgar, loguinho ela vai desmaiar. Então por isso você tem que apoiar aqui, até também, porque se eu ficar bem retinho, você fazendo peso, você pode cair para trás junto com a vítima, tá? Então fez a base. Posiciona essa mão fechada aqui, o punho, isso. E a outra, você vai, isso. Aí, você vai fazer um movimento, posicionou aqui, ó, punho, apertei com a outra mão e vou fazer um movimento tracionando para trás e um pouquinho para cima. É tipo um J, esse movimento. Para quê? Para empurrar o diafragma e induzir a tosse, a expelir o objeto engasgado, correto? Então, sem colocar muita força, por favor. Não queremos o resultado. Dê um puxãozinho para a gente ver. Isso, tá? Mas, na hora que você for fazer, você vai fazer com toda a força. Você vai puxar com força, tá certo? Simples, não é? Tá fácil de fazer, tá bom? Obrigado aí, viu? Teve um rapaz que se engasgou, um senhorzinho, e aí os parentes, né, era um domingo, era porrada e nada, e aí o senhorzinho, quando o bombeiro chegou, ele ainda estava de pé, eles tentaram fazer a manobra, também não deu resultado, o senhorzinho desmaiou. Se a pessoa já desmaiou, aí não tem como, ela toda molenga lá, e você tentar apertar a barriga dela, não vai dar certo. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a massagem cardíaca. Pessoa deitada, você vai apertar. Senhor, me ajudaria com a massagem cardíaca? Aê! O senhor me ajudaria aqui com a massagem cardíaca? Poderia ser um... se eu conseguiria. Vou usar aqui, ó. Aqui, ó. A vítima já desmaiou. Não adianta eu tentar pegar ele aqui todo molengo e tentar apertar. Então, o que eu vou fazer? Massagem cardíaca. Que é a mesma coisa que vocês vão fazer se acontecer um caso de infarto, uma parada cardíaca. Tá certo? Então, ó, vi aqui onde as costelas se encontraram, tá vendo? Ó? Costela dele se encontrou bem aqui. 2 dedinhos para cima é onde eu vou apertar com o dorso da minha mão. Então, ó, vou fazer a pressão. Mas ele está engasgado, eu vou fazer massagem cardíaca? É o que dá para fazer com a vítima desmaiada. Você vai contar 5, 1, 2, sem dobrar os cotovelos. 4, 5. Aí eu vou ver se o objeto saiu. Como? Fazendo a inclinação da cabeça. Ó, traga a cabeça dele para trás, abra a boca, veja se está aqui. Está aqui, puxei, está resolvido. Tá certo? O primeiro caso que eu peguei no bombeiro, caiu um balde na cabeça do cara, numa obra. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado assim, com os braços todo quebrado, a perna parecia um saquinho de osso, assim, toda moída,
que caiu um balde de concreto na cabeça dele, abriu um buraco, mesmo ele estando com um capacete. Mas sabe o que estava matando ele? Não era as fraturas. Era os 3 dentes da frente que ele não tinha. Ele tinha uma prótese. Na hora que o balde caiu, a prótese entrou. E ele estava sem respirar. Quando a gente chegou, ele já estava cianótico, que é roxo, é roxidão. Você vê quando a pessoa está sem respirar, vai ficando roxo, os lábios, orelha. Ele já estava cianótico. Na hora, inclinei a cabeça, abri a boca, estava lá a prótese, quando eu tirei, voltou a respirar. Não é uma coisa que qualquer um ali podia ter feito? Qualquer um poderia ter feito. Então, não, esse negócio de não toca, espera morrer, não vamos deixar não, né, gente? Vai lá, dá para abrir as vias aéreas, ver se ele está respirando. Não está respirando, eu vou iniciar essa mesma manobra. Massagem cardíaca. Até quando? Até chegada do bombeiro, até a chegada do socorro. Vocês têm aqui no kit dos senhores essa máscarazinha que é para fazer a respiração boca a boca, a RCP. Ela vai cobrir a boca da vítima e é uma válvula que deixa que o ar só vai, o ar não volta, né? Então te protege. Porém, RCP, para quem não é da área, né, para os leigos, hoje não precisa mais ser feita. Então não precisem se preocupar em fazer respiração boca a boca. Ah, não faz mais não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Tá? Hoje basta que vocês façam o quê? Massagem cardíaca. Porque quando eu estou aqui, ó, apertando, eu estou apertando o quê? O coração. Eu estou apertando o coração e o sangue está circulando. O sangue circulando, ele está automaticamente respirando. Está vivo, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo isso aqui, eu vou estar mantendo ele vivo, tá certo? Até a chegada do hospital. Teve lá no Nério um caso desse, alguns anos atrás, e o cabo Dorigon começou nos primeiros socorros, aí tinha um médico lá, ajudou ali a segurar a cabeça, estabilizar, porém chegou num momento que o médico falou, olha, já deu, né? Tá mais de 10 minutos já, o menino já estava há muito tempo debaixo d'água, pode parar. E essa é outra coisa que vocês têm que saber. Vocês não podem parar. Nem se o Papa, se um médico, se qualquer um chegar e mandar para os senhores parar. Se o cara não está respirando, continuem fazendo. Até ele chegar no hospital. Tá certo? Até ele chegar no hospital. Não parem. Porque enquanto você estiver apertando o peito dele, ele vai estar vivo. E o bombeiro não parou. Hoje o moleque tem 18 anos, mora lá em Brasilândia. Então não parem, tá? O cara está sem respirar, massagem cardíaca, até chegar no hospital. Uma vez aqui, ó, nesse postinho de saúde ao lado do quartel, eu fiquei mais de 20 minutos ali na calçada fazendo massagem cardíaca. Falar, mas por que não levou logo? Porque se leva logo, ele vai morrer. Quantos minutos dá daqui no hospital? Uns 4, 5, correndo bastante? Dá mais se for no horário de pico, né? Aquela redondo lá, você não vai conseguir fazer muito rápido. 6 minutos, vamos colocar assim, se for muito rápido, ele pode ficar 6 minutos sem respirar? Não. É melhor ficar 20 aqui, ó, massageando, do que jogar um cara no carro aqui, motorista de caminhão, caminhoneiro, tem uma tendência, pela vida sedentária, pelos maus hábitos alimentares, a terem infarto. Direto a gente pega aí nos postos de gasolina, motoristas com infarto, tá? Então, a manobra é essa. Tá sem respirar? Ó, não tá respirando. Massagem cardíaca, tá certo? Todo o peso do corpo. Pá. Ah, mas se eu apertar muito não vai quebrar a costela dele? Dependendo da idade dele, muito facilmente. Mas eu vou falar para os senhores que se os senhores me veem aí, num acidente de trânsito aí, sem respirar, estão autorizados a quebrar minhas costelinhas. Prefiro elas quebradinhas no hospital do que inteirinhas no caixão, tá certo? Então, podem fazer, mas se vocês fizerem no lugar certo, a chance de quebrar é menor. Então, qual o lugar certo? Não é aqui, não é aqui. É no meio, onde encontra no meio, tá certo? E joga o peso. Uma vez eu fui numa loja, a proprietária teve uma parada cardíaca, estava a colaboradora, não vou fazer aqui, né?
mas ela estava assim, em cima dela aqui, e massageando aqui, ó. Ó, massagem cardíaca no umbigo. Tá certo isso? O que ia acontecer com ela? É aquelas coisas que você falou sobre piorar. Quando eu apertar no estômago, o que vai acontecer? Ela vai vomitar e vai broncoaspirar esse vômito e vai se engasgar, tá certo? Então, obrigado. Então, já, estava quase ali. Obrigado. Então, o lugar correto é no meio do tórax, tá? Bem no meio, não de um lado, não do outro, bem no meio aqui é onde eu vou fazer a massagem. Pode ocorrer dos senhores também se depararem com situação onde peguem crianças engasgadas, tá? A criança mudou um pouquinho o protocolo, o lactante. O lactante, hoje, o protocolo diz para você pegar a criança de frente e fazer com os 2 dedos, quando for leite, quando não for coisa sólida, e fazer com os 2 dedos esse movimento no peito, tá? Para tentar induzi-la ao vômito, pressionando. Se não conseguir, aí volta o mesmo protocolo que é o antigo, que é o quê? Que é você colocar a criança deitada, de cabecinha para baixo, bundinha para cima, no braço, e dar 5 tapas nas costas, tapotágico, essa parte da mão bem atrás, olha, 1, 2, no mesmo sentido, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, não desengasgou? Vira a criança de barriguinha para cima, no meio do peito, linha dos mamilos, 2 dedinhos, 2 dedinhos não, desculpa, mudou já também. Antes era 2 dedinhos, hoje com o dorso da mão, uma mão, você faz 5 vezes, tá certo? Então, mesma coisa. Ah, como é que eu sei que a criança desengasgou? Como? Choro. A alegria de um socorrista é ver uma criança chorando. Quando ela nasce, ela já ganha logo 2 tapão do médico, é para largar de ser... Não, é para chorar. Sabe por quê? Quando você chora, você está dizendo... E se você estiver chorando também, eu vou ficar feliz, tá? Se eu ver algum dos senhores num acidente chorando, eu vou ficar feliz. Porque o socorrista gosta dos outros chorando. Porque quando uma pessoa está chorando, ela está dizendo 2 coisas para mim. Primeiro, sistema neurológico está ok. Ela sentindo dor. Sistema neurológico está ok. Uma coisa grave no acidente é o TCE, pancada na cabeça, o traumatismo crânioencefálico. É grave. E ela afeta o sistema neurológico. Então, se chorou, está sentindo dor. Segundo, ninguém consegue chorar se está engasgado. Então, vias aéreas está ok, tá certo? Então, quando a criança chora, a gente fica feliz. E lembra o que eu falei sobre desespero? Eu vou passar uma outra técnica agora, que se vocês não entenderem essa aqui, é fácil essa, não é? Deita aqui, ó, cabecinha um pouquinho para baixo, e vou bater. Essa é a correta. Mas se vocês não lembrarem... desculpa, é o teu... É eu fazendo arte aqui. Se vocês não lembrarem essa técnica, eu vou passar uma melhor agora, hein? Presta atenção, porque eu aprendi com a senhora, eu estava trabalhando um domingo, lá em Rolim de Moura, e aí a moça lá na casa dela, o filho engasgou, o nenenzinho engasgou, e quando a gente engasga, lembra que eu falei que cor que a gente fica? Roxo, cianose. O adulto, ele vai ficar roxo, lábio, ponta dos dedos e orelha. O neném é as partes mole. Qual a parte mole do neném? Tudo. Fica igual um Smurfzinho, todo roxinho, né? Fica molinho, todo roxinho. Aí, ele estava lá, se engasgou, a mãe se desesperou, que mãe é um trem terrível para se desesperar. Eu fui num carro, ela passou 3 endereços errados. Mãe é terrível. A gente até pede, quando liga lá que o neném está engasgado, a gente fala, aí, passa para outro sem ser a mãe, sem ser a mãe. Vocês se desesperam.
Então, a mãe se desesperou e começou a sacudir. Ah, meu filho! E o filho começou a ficar roxinho. E aí ela saiu pra rua, passou 2 caras de moto que ela nunca viu na vida. Meu filho! E jogou a criança no colo dos caras que ela nunca viu. E os caras nunca viram essa criança, meteu debaixo do braço. Desse jeito. Eles chegaram lá com a criança assim. Segurando assim a criança, debaixo do braço e pulando os quebra-mola. Ô, moço. Eu vou me comportar, viu, eu juro. Foi a última vez. É que a criança, eu tenho que mostrar a técnica na sua, senão não funciona, tá? Se não tiver os pulinhos, mas vocês entenderam o pulinho, não vou pular mais não, viu? Senão ela vai brigar comigo. Então, saiu lá pulando. Quando elas chegaram, sem brincadeira, que vieram com aquela criança, me entregaram assim, mamãe, aqui. Eu olhei a criança, tava com os olhão estatalados desse tamanho. Falei, isso aqui tá bom. Isso aqui, vamos atrás da mãe. Onde vocês pegaram? Onde vocês acharam? Vamos atrás, que lá tá pior, porque isso aqui já resolveu. Então assim, resolve, tá? Se vocês não lembrarem, peguem uma moto e saem. Que resolve também, tá bom? Eu tive um caso, quando a minha filha, hoje ela tem 8 anos, mas quando ela tinha menos de 1 ano, ela, de madrugada, ela gorfou e engasgou com o gorfo dela, né? E a gente se assustou, claro, ali. E na hora do desespero, eu acabei chupando a parte nariz, boca dela e correndo para o hospital, levar ela. Né? E na hora que fez, resolveu ali? Assim, saiu uma boa parte. Só que na hora do desespero você nem percebe muito. Você embarca no carro e sai correndo, né? Mas a gente fez esse procedimento, assim, de... o ela era muito pequenininha, ela devia ter aí uns 7 meses, 7, 8 meses. Inclusive, a respiração boca a boca em lactantes é feita exatamente dessa forma, só que em vez de chupar, a gente assopra, né? Mas a barca, você tem que pôr a boca e o nariz da criança na sua boca e soprar, né? A respiração boca a boca. Essa de tentar sugar ali, ela não é muito eficiente, porque você até consegue puxar, mas o que está aqui, ó, na boquinha, no máximo aqui, tá? Então, quando você deita a criança, o sistema digestivo da criança é muito retinho. Se você deitar ela aqui, só de deitar, olha, 16 anos nessa indústria vital, eu nunca tive que virar a criança mais de 2 vezes ali. Você virou, bateu, quando você vira de novo, já resolveu. Tá certo? Muito dificilmente você tem que ficar ali virando e desvirando. Que demorou mais, eu acho que eu virei ela umas 2 vezinhas. Virou, bateu, quando virou de novo fez massagem, vira de novo, bateu, pronto. Já, muitas vezes, só de você fazer isso aqui, ó, só de virar, sem nem bater, já desobstrui, tá certo? Então, o que falta é a calma. É que, você veja, ela estava ali engasgada, não desceu, correto? Qual que é a tendência dos pais? É fazer esse movimento aqui, ó. Segurar ela para cima e sacudir. O que pode até lesionar a cervical, né? Porque a cabecinha, né? Já está todo molinho, né? Então pode lesionar a cervical, tá certo? Então, correto, deitou e tapinha nas costas, tá certo? Gente, eu vou aqui abrir, né, para as perguntas, porque pode ser que alguma dúvida de vocês não foi respondida. Acho muito difícil, porque o Sargento William, né, explanou aí várias situações para gente. Mas eu vou começar, né, para incentivar vocês. Eu tenho uma dúvida, Sargento, que a gente tem várias unidades em vários locais diferentes, inclusive unidades rurais, e todos nós aqui, uma hora ou outra, a gente está numa chácara, está num sítio, está na beira de um rio. Eu fui picada por uma cobra, ou estou presente no momento, né, que alguém foi picado. Aquela prática de sugar o veneno pode ser feito ou traz um risco? Não dá. Quem dos senhores já sofreu algum acidente, foi para o hospital e eles aplicaram uma injeção que a dor saiu na hora, né? Um tramalzinho ali no bumbum, é na hora, né? É a mesma coisa com a picada do animal peçonhento. É muito rápido. Ele vai para a corrente sanguínea na hora. Então, de repente, para fazer esse negócio de sugar, só se você fizesse meio combinado, né? Tá vindo a cobra lá, você fala, não, peraí.
vamos junto. Aí você morde no 3 e eu vou no... Talvez você conseguiria ali puxar um pouquinho do veneno. Tirando isso, não vai dar certo. Não vai. Tá? Então, nem essa técnica, nem aquela de antigamente de amarrar, tá? Fazer um torniquete, não pode. Quando eu faço um torniquete, eu concentro esse veneno apenas na perna. O que vai acontecer com essa perna? Apodrecer. Vai apodrecer. Então, deita a vítima, lava o ferimento. Teve um senhor que ele foi picado por uma cobra e foi lá e cortou o dedo. Foi picado na hora, ele penteu o facão, plá, cortou. Depois ele soube que era uma jiboia, não tem veneno. Então assim, não é o recomendado, tá? Então, pega o animal, se vocês conseguirem. Gente, pelo amor de Deus, teve um rapaz em Espinguaia, eu estava de serviço. Ligaram pra gente, a gente tá levando um rapaz de avião, foi picado por uma cobra, e ele vai estar lá no aeroporto. Beleza, pegamos a UR e ficamos lá no aeroporto aguardando eles pousaram e desceram. E eles trouxeram a cobra. Viva! Num saquinho. E falou, toma, falei, não quero. Então assim, identificar o animal é essencial. É essencial. Mas dá para tirar uma foto, tá? Não precisa levar ele vivinho, né? Ali em Caco Alto, o rapaz também foi picado por uma jararaca, chegou lá com ela, foi essa daqui, ó. Ficou ninguém para atender. Então assim, não adianta, tá? Então, tira uma foto. Se o animal morreu acidentalmente depois da picada, pode trazer ele morto, mas vivo, não. Até porque, acidentalmente com a palavra, até porque o animal, gente, não se engane. Ele já picou, agora ele não tem mais veneno. Tem. Tanto é que vocês já ouviram falar daquele específico peçonha? É um chá de guariroba, não, chá de ervas, que as pessoas acham que salva cobra, escorpião, aranha, e na realidade não faz nada, é chá de folha, tá? Não serve para nada. Você fala assim, mas um cara estava pescando, foi picado, tomou aquilo e não morreu. Sim, por quê? Porque a cobra, ela tem um sistema de defesa e ela sabe que eu, desse tamanhozão, não vou caber na garganta dela. Então, eu não sou alimento para ela. E ela vai gastar veneno comigo para quê? Se o veneno demora para ser produzido. Então, ela dá o que a gente chama de bote seco. Ela te morde, porém, não inocula o veneno ou inocula menos veneno do que poderia. Tá? Isso ocorre com as cobras adultas. As pequenas, não. Se você vê uma cobrinha pequena, tenha medo. Porque se ela te morder, vai soltar todo o veneno que tiver. Tá? Elas não controlam. Beleza? Então, as filhotes são piores. A questão das convulsões, né? Muito boa. Comum. A questão das convulsões. Ocorre Muita muito. gente tem aquela questão, tem que colocar uma coisa na boca dela, Puxa segurar a a língua, tem que virar ela de lado. E, tipo assim, muitas pessoas ficam perdidas ali nessa questão, né? Eu vou falar para os senhores, é uma das coisas mais comuns, pode ocorrer com qualquer um. Quem aqui já teve convulsão? 2. Eu já tive convulsão por estresse, trabalhando demais, muita correria. Antes de ser bombeiro, porque bombeiro não trabalha, né? Não, mas antes eu tive convulsão por estresse. Tá? E a convulsão ela pode ser duas. Aquela que a pessoa fica se batendo ou tipo aquela do Chaves, né? Não, que a pessoa enrijece. Né? Então são convulsões. O que eu vou fazer? Nada. Não tem o que você fazer. É neurológico. A única coisa que você vai fazer é proteger a cabeça da vítima. Ela está lá se batendo, você vai proteger aqui para ela não ficar batendo a cabeça no chão. Mas não é segurar a cabeça. Também só põe um travesseirinho, deixa aqui para que ela não bata a cabeça no chão, tá certo? Segurei, vai passar. Convulsão não dura mais que 1 minuto. Mas fala, mas meu tio teve e ficou umas 2 horas. Não dura mais de 1 minuto batendo. Ele vai bater, vai se tremer, 1 minutinho ele vai parar e depois pode ser que ele reconheça, tá certo? Isso pode acontecer. Agora, não vai durar. Anteontem, no último plantão que eu estava trabalhando, o rapaz teve uma convulsão dirigindo lá na Brigadeiro, dentro do carro dele, encostou, e aí começou a convulsionar, o pessoal foi lá, tiveram que quebrar o carro, foi até um enfermeiro de folga passando, quebrou o carro, o vidro, se cortou,
e estavam lá apoiando eles até a gente chegar, tá certo? Mas não tem o que fazer, é esperar, terminou, põe na prancha e hospital. Mas na convulsão não é necessário virar ele de lado? Boa. Na hora que está se batendo, não. Na hora que está ali, não adianta você tentar virar, ele vai... Não dá. Espera parar, parou, quando ele relaxou, vira de lado, para ele não engasgar com vômito. Ah, vamos puxar a língua dele? Vamos. Cara, por mais linguarudo que você seja, você não consegue engolir sua língua. Não dá. Nossa língua, ela está presa aqui. Ocorre que na hora da convulsão, ela é um músculo. Na hora da convulsão, todos os músculos se dobram, correto? Porque é o cérebro mandando um choquinho para todo lado. Então, tudo torce. Não é só o braço, a perna. Por dentro está tudo se torcendo, a língua. Na hora, pode ser que a língua dele foi para trás. E aí você vai ver na boca, a língua vai estar assim, dobrada. Mas não vai engolir. Ela vai ficar ali. Lembra o que eu fiz aqui com a cabeça ali da nossa vítima? Inclinação da cabeça, ó. Inclina para trás, abre a boca. Quando você abrir a boca, a língua vai automaticamente voltar para o seu local de origem, tá certo? Não tentem puxar. Se você meter o dedo ali, ele vai fechar a boca e vai torar o seu dedo, tá certo? Ah, falar, então eu vou meter um garfo, né? Ele vai arrebentar o maxilar, tá certo? Porque é involuntário, é o músculo se contraindo, beleza? Não adianta. Espera passar, fica tranquilo. A maioria dos casos de convulsão, que a pessoa tem epilepsia, que é uma doença neurológica que leva à convulsão, a maioria dos casos nem vão para o hospital. Quando a gente chega, ele fala, não, tô beleza, eu vou tomar um remédio ali. Eu fui uma vez numa igreja, o cara lá na igreja se bateu dentro da igreja, levaram ele para a sala de sonoplastia. Quando a gente chegou, ele estava voltando. Quando a pessoa volta, ela fica meio aérea. Você vai falando com ela, ela está assim. Ó. As pupilas, quando está sem oxigênio, fica como? Dilatada. Igual o gato lá do gato de botas. A pupila vai ficar dilatada, é sinal que ela não voltou ainda. O que eu tenho que fazer com essa vítima? Deitar. Não deixa ela levantar, tá bom? Porque se ela estiver em pé, ela pode ter outro quadro e cair. Não voltou ainda. Quando ela voltar, a pupila vai ficar normal e ela vai voltar a te responder. Né? E nesse caso, eu perguntei se quer ir para o hospital. Ele, não, meu remédio está ali no carro. Só vou dar uma melhoradinha aqui e já vou lá tomar. E não levamos. A maioria das vezes a gente tem que levar o familiar. Ele fica mais nervoso. Desesperado. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Agora é a hora de tirar a dúvida, tá? Gente, na hora do aperto, a gente não ficar desesperado. Essa questão de primeiro socorro é muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, nosso curso são 8 meses, 7, 8 meses. 4 deles é tratando de APH. Né? Apesar de que eu falei que a gente é da segurança pública, mas a gente trabalha muito com essa questão do APH. Então, assim, é muita coisa, é queimadura, né? Eu sei que tem muita coisa, mas que a gente puder tirar de dúvida. Mais alguma? Eu tenho uma dúvida, amigo, mas corre um pouquinho. Não, mas o bombeiro não tem coisa não, nós fazemos de tudo, é gatinho no telhado, APH... A minha dúvida é só o seguinte, fugindo um pouquinho aí do assunto de acidente, tudo, mas por que hoje a polícia militar e corpo de bombeiro, por exemplo, estou andando na rua, a Gleice veio, a gente se acidentou e não deu vítima, mas houve o dano ali, tem toda a situação, e por que vocês adotaram essa medida? Então, assim, ó, o bombeiro, ele não vai mesmo, porque o que o bombeiro faz num acidente? Socorre vítima. Se não tem vítima, se a vítima não quer, e socorre até mesmo muito com motociclista. Cai, as pessoas ficam doidas, vem aqui. Quando a gente chega lá, o cara fala, não, só ralei. Né? Normal. Nós não vamos por causa disso. Se não tem vítima, nós não temos o que fazer. O que a gente faz é o atendimento à vítima. A polícia militar deixou de ir, mas eu creio, na última ocorrência até eles falaram que tinham voltado. Mas não sei, não vou confirmar isso para o senhor, mas realmente não estavam indo. Porque hoje nós registrar a ocorrência. O senhor pode entrar no site da Polícia Civil e fazer o registro. Porque a coisa não vai se resolver lá. Se o senhor bateu no outro, quem está certo, quem está errado, só vai se resolver na justiça. Então hoje o senhor tira as fotos, vai no site da delegacia, faz a ocorrência e entra judicialmente. É por isso. A polícia também não resolve.
polícia não tem como ir lá e falar, ó, se eu bateu atrás, se o senhor está errado, paga ali o... Não dá. Tá? Quem obriga a fazer isso é apenas o judiciário. E aí ficava desnecessário encaminhar uma viatura até o local. Positivo? Espero ter respondido, não foi muito da nossa área, mas eu agradeço aí a questão. O senhor estava falando de criança lactante a respeito. Até que idade é esse primeiro socorro? Esse que você vai pôr no braço, até aonde você não vai derrubar o filho dos outros, né? Então, às vezes eu falo assim, até 2 anos. Aí tá lá um menino bem gordinho, né? Aí você, magrinha, aí pega o filho do outro e... Aí não dá certo, né? Não dá para repor. É um item que a gente não consegue repor, né? Então é melhor não quebrar. Mas a gente considera até o lactante até 2 anos. Né? A gente considera a fins de... Né? Então, mas essa técnica de tapotagem, que é colocar no braço, você vai fazer se você vê que é uma criança que você consiga fazer isso. Eu até recomendo que você faça na cadeira. Senta, coloca aqui, ó, em cima da perna, abaixa a perna aqui e dá os tapinhas, tá certo? Até recomendo que faça isso, porque vai ficar mais fácil, mais baixo, beleza? Mas igual eu falei, se você fizer isso aqui, ó, já, a maioria das vezes, já resolve. Certo, pessoal? Eu quero agradecer muito, Sargento William. Eu acho que foi uma ótima palestra, parabéns pela palestra. Acho que elucidou muitas dúvidas nossas, né? Acredito que a gente vai sair daqui sem muitos fake news. Fake news muitas vezes que a gente trouxe dos avós, dos parentes, foi passando de família para família, e hoje a gente viu que não pode. Não pode. Né? Creme dental. Exato, creme dental, por favor, não passem, né, em queimadura. Então, tem muitas coisas que a gente pode piorar no momento de um acidente, e essa era a proposta, né? O foco é evitar o acidente. Se não for possível, como que eu não pioro isso? Né? Então, eu acho que cumpriu muito bem a palestra. Inclusive, muito obrigada pela presença. Eu quero convidá-los, aproveitar aqui que está todo mundo, convidá-los para a palestra de amanhã. A palestra de amanhã é sobre responsabilidade ambiental, perímetro urbano, né? Postos, igual a gente tem aqui. Quais as unidades que a gente tem? O posto, a transportadora, né? O armazenamento de grãos ali, todas as nossas unidades. Qual é a nossa responsabilidade ambiental? O que a gente pode fazer no dia a dia que traz aí, pode trazer sanções, que são penalizações, né? Então, eu já convido vocês em antecipado para amanhã, no mesmo horário, às 16h30, a gente está aqui para o segundo dia de CIPAT. E agradecer grandemente ao Sargento William. É o começo de uma longa parceria, viu, Sargento? Positivo. Olha, adorei a palestra. Estamos à disposição. Tá bom? Obrigado. Logo depois que a gente sair daqui, vocês vão receber uma mensagenzinha pedindo para vocês avaliarem a palestra.